Uhum. Tá bom. Então agora aqui a gente já praticamente está com as pessoas que estão online no nosso canal do webinar, já estão conectados com a gente no YouTube também. Obrigado pela presença de todos aí. Quem não está aqui em Porto Alegre do Sul, tá um frio, tá bastante frio aqui. Mas é um momento bastante especial para a gente. É um prazer poder estar falando sobre esse assunto que a gente já vem trabalhando há algum tempo, tá? É um momento exatamente que a gente está, como a gente diz, unindo todas as forças e trabalhando em conjunto para que a gente realmente consiga atingir objetivos que a gente já tinha planejado e, obviamente, coisas que a gente está planejando agora diante de todo esse contexto. Eu vou começar, tá? Eu preparei uma apresentação do contexto do projeto para todo mundo poder se situar. Alguns aqui da lista a gente tem um contato maior, mais no dia a dia. Tem algumas pessoas que eu não conheço assim de nome, peço desculpas, tá? Tem algumas pessoas que às vezes a gente conhece só pelo primeiro nome, então eu posso daqui a pouco não falar, mas daqui a pouquinho eu vou chamar a todos ali para que a gente possa se comunicar. Como vai ser a dinâmica aqui do nosso encontro de hoje? O chat vocês vão poder perguntar, né? Poder mandar suas perguntas, interagir. Eu tenho uma apresentação que eu vou mostrar, onde vai falar o resumo da onde a gente está, o escopo do projeto, e na sequência a gente vai mostrar tudo que a gente já preparou e nós temos de novidades aí para demonstrar para vocês. Então deixa eu começar aqui, antes de mais nada. Todo momento que vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma dúvida, enfim, é só chamar lá que a gente vai procurar responder à medida que as dúvidas vão surgindo. Fica mais fácil da gente interagir. No momento inicial da apresentação eu vou procurar tocar ela de uma forma mais dinâmica, assim, mais rápida, para não tomar o tempo de vocês, e seguir com a apresentação como a gente planejou. Muito bem. Deixa eu só trocar a tela aqui. Então, legal. Aqui a gente já está vendo. Vamos começar aqui. Bom, o projeto do Bestlock completou esse ano 10 anos, tá? E nesses 10 anos a gente vai realmente dar uma revisitada aí em alguns aspectos importantes e que fizeram a gente ter a oportunidade de chegar aqui junto com vocês, tá? Muitos aqui, na verdade, acompanharam esse processo com mais intensidade. E aqui eu vou deixar aqui com vocês, a gente vai falar rapidamente o que a gente fez até agora, né? Em 2010 a gente começou esse projeto, ou seja, além de já desenvolver sistemas de gestão para um segmento de mercado mais amplo, né? Na área de varejo, atacado, a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar com locadores de material para evento em 2010 e de lá para cá a gente realmente foi se aprofundando e teve, por opção mesmo, buscar aí o segmento de eventos como uma premissa, como uma das coisas que realmente faria todo sentido para a gente tocar no negócio. 2011, 12 e 13 foi o processo de desenvolvimento, incubação, onde a gente validou a primeira versão do sistema. 2014 a gente teve um processo bastante importante que a gente modularizou, porque a gente percebeu que a ferramenta já era contextualizada como uma ferramenta bem completa, mas o que acontecia, ela tinha na verdade muito grande para algumas locadoras. Então a gente dividiu isso, foi um processo bastante interessante no crescimento do negócio. 2015 a gente continuou o processo de desenvolvimento e a gente começou a trazer filtros, como a gente chama na área de tecnologia, que são recursos, funcionalidades mais específicas da ferramenta. E para isso a gente foi desenvolvendo. Então a gente fez integração com o site, que é um produto que a gente tem hoje rodando, ou seja, funcionando com alguns clientes. Nós temos aí na sequência a nota fiscal de remessa. Algumas empresas adotaram, depois acabaram parando de usar também por uma questão de descontinuidade. E nós temos na sequência a parte da cenografia, que é toda a locação personalizada, que a gente dividiu em duas etapas isso, na parte comercial e na parte de produção. Nós já temos algumas empresas também que trabalham com locação personalizada, que usam esses módulos. E nós implementamos isso
dividindo os novos recursos para que possa ter sentido para as locadoras como um recurso extra, ou seja, a gente cada vez mais torna o sistema personalizável, configurável e de acordo com a necessidade de cada um. Isso foi bastante legal porque as empresas, de acordo com a sua necessidade, vão aderindo às ferramentas que a gente coloca como mais disponível no dia a dia. E no final do ano passado a gente fez uma integração com o BI. É um projeto relativamente novo, e aí o que aconteceu? A gente tinha um plano muito forte de alavancar o BI esse ano, mas com tudo que aconteceu no mercado, a gente acabou não tendo essa oportunidade, vamos dizer assim, mas ele está lá, é um projeto que está concluído e ele tem aí uma força bastante grande. Claro, com o que a gente fez agora de integração com as outras ferramentas que a gente vai mostrar hoje também, vão ter coisas que vão ajudar nesse processo de construção das novas funcionalidades. Onde é que a gente está hoje, na verdade? Onde é que a gente andou para poder chegar onde a gente chegou? Em 2014 a gente teve uma adesão ao programa de internacionalização do Sebrae. Isso foi a mola propulsora para a gente enxergar o mercado, não só o mercado de locadoras de material para eventos, o mercado de eventos e o próprio processo de desenvolvimento de software de uma maneira completamente diferente. Realmente o mindset mudou, a gente conseguiu entender coisas que a gente já ouvia, já era uma coisa clara para a gente no processo de formação, mas essa experiência foi muito importante. A gente teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, validar o projeto, ou seja, foi o processo de validação, não era vender lá, era validar os modelos que a gente vinha desenvolvendo, o modelo de negócio, como a gente estava planejando o crescimento. O modelo americano é um modelo muito, muito inteligente nesse aspecto na área de software e a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito com isso. Na sequência, a gente acabou dando continuidade ao processo de aceleração internacional em Lisboa, em Portugal, onde teve uma imersão de 3 meses. A gente volta para Lisboa em 2017, firma um acordo de colaboração com a Quidgest, que é nosso parceiro português. Na verdade, é um processo de acordo de colaboração, onde a gente aprende tecnologias, desenvolve e traz a empresa portuguesa para o Brasil no aspecto de divulgação de mercado. Então, isso nos fez crescer também enquanto negócio, enquanto percepção de mercado. Então, a gente acabou tendo um posicionamento diferente e o próprio reconhecimento do mercado nacional nos enxerga a partir desse momento realmente com um compromisso que a gente já tinha desde o início, mas com muito mais força nisso. Isso foi um processo bastante importante no nosso crescimento. Em 2018, a capacitação definitiva, na verdade, do processo de aceleração, né, nessa questão da internacionalização, e a gente, na verdade, tem mais um ciclo de 3 meses em Lisboa, trabalhando a parte de estruturação, ou seja, a remodelação do que a gente vai apresentar hoje para vocês. Então, simplesmente refazer o sistema não era o nosso objetivo, né? Não fazia sentido pegar o que a gente já tinha e recodificar numa nova linguagem para a internet, mas nós precisávamos aí atender um mercado que a gente enxergava e hoje se faz cada vez mais presente, muito forte. Então isso, na verdade, foi o que a gente transitou por esse tempo. No final do ano passado, a gente teve mais um ciclo lá em Portugal, onde realmente a gente conseguiu fechar essas peças do quebra-cabeça e realmente nos permitiu chegar no ponto que a gente chegou agora, que é lançar a versão beta, que vocês vão entender na sequência também o que é isso. O que nós temos além disso, então? Hoje, onde é que nós estamos em 2020? Obviamente, com todo o processo que nós estamos enfrentando junto, e a gente se coloca ao lado dos nossos clientes, sobretudo todos que estão aqui, e muitos que efetivamente não puderam estar aqui nesse momento, nos mandaram algumas mensagens que vão querer saber depois, vão querer ver se vai estar gravado, porque são empresas que estão acreditando no mercado, estão passando por esse momento com uma dificuldade natural, ou seja, é um processo difícil para todo mundo, mas todos que estão aqui estão confiantes que essa situação muda e realmente é um momento muito importante para que nós nos reestruturemos. E nós, eu digo, nós como fornecedor de sistema de tecnologia, como fornecedor de solução para as empresas, como as próprias locadoras precisam se posicionar no mercado de uma forma completamente diferente, muito mais agressivas, muito mais, com muito mais recursos, muito mais funcionalidade para poder atender melhor os clientes e os eventos que se sabe já que esse calendário que se afunilou, 2021 se tem uma expectativa muito grande, principalmente pelo acúmulo dos eventos. Se já era difícil gerenciar esses eventos na distribuição natural,
a gente tem uma expectativa bastante positiva nisso em relação ao que vai acontecer no ano que vem. Então, no primeiro semestre, com tudo isso, o que a gente fez? A gente startou, na verdade, o projeto de desenvolvimento da versão web na questão beta, ou seja, toda a infraestrutura durante esses últimos 3 anos que a gente trabalhou foi concluída, a gente fechou esse escopo, e aí realmente o trabalho de desenvolvimento da aplicação, como a gente diz, ou seja, toda a parte de retaguarda, é mais ou menos como a gente explica para algumas pessoas que nos perguntam como desenvolve software, como é que isso funciona. A gente tenta comparar um pouco uma construção de uma casa, ou seja, quando a gente está lá no alicerce, na fundação, o dono da casa não enxerga isso, né? E muitas vezes, obviamente a gente sabe a importância, mas isso, na grande parte das vezes, não conta no tempo, né? Porque a gente vai conseguir enxergar quando as paredes vão ser levantadas, quando o teto é colocado e quando o acabamento vem e a gente se sente confortável dentro da casa. E o software, construção de software não foge muito disso também. A gente teve que preparar uma infraestrutura, né, para que a gente pudesse entender de uma forma na sequência dos anos. Hoje a gente, como eu falei no início, a gente completa 10 anos e porque a gente fez isso há 10 anos atrás, na versão que a gente tem hoje disponibilizada para vocês, é que a gente conseguiu chegar numa situação muito especial que a gente vai mostrar para vocês hoje. Na sequência, o que a gente teve? O lançamento com a história da pandemia. Muitas empresas, muitos de vocês aqui inclusive, já tinham nos demandado a questão da mobilidade. Então nós estávamos trabalhando no desenvolvimento web, só que isso não era uma coisa pronta que você já podia usar. E a versão cloud era uma questão cara, efetivamente dita por muitos clientes, e eu reconheço, ou seja, a oferta que os fornecedores de cloud colocavam para a gente era um processo que ficava difícil de repassar a valores competitivos. O que aconteceu? O mercado, praticamente de todas as empresas, tudo que é segmento, teve que ir para a cloud, ou seja, do dia para a noite as empresas procuraram mais, e aí o que houve? Mais demanda, e aí realmente a oferta melhorou. Então, a partir do primeiro semestre, logo no início desse ano, a gente já começou a oferecer o sistema BestLock que vocês usam hoje, do jeito que ele está, num servidor cloud nosso. O que nós já temos com isso? A mobilidade. Então, hoje, vocês podem migrar efetivamente o modelo de instalação, a gente não vai trocar o sistema, modelo de instalação que está dentro da empresa de vocês, seja num servidor ou numa rede local, vou passar por isso aqui também daqui a pouquinho, ele pode estar numa cloud nossa e vocês já acessam de qualquer lugar. Mas isso efetivamente não é aquilo que a gente entende como premissa, ou seja, como o modelo que a gente quer levar para todos, tá? E durante esse período que a gente falou aí de preparação e de estudo e de análise de mercado, entender, obviamente a gente teve que fazer várias coisas. Então o reposicionamento da marca, eu apresento para vocês aqui com muita felicidade. A gente trabalhou BestLock durante todos esses anos. Essa família está crescendo, como a gente diz, ela está crescendo com a ajuda de todos, né? Todos que estão aqui estão vendo o nosso esforço e estão, de certa forma, fazendo parte dessa história. E a gente tem o prazer de apresentar nova marca, que vai ser o Bilock. E por que o Bilock? Vocês vão entender daqui a pouco por que a gente teve essa ideia de mudar a marca. Isso é uma situação também que não é muito fácil, porque tem todo um conhecimento, a gente não vai apagar uma marca, a gente vai fazer essa marca crescer, a gente está valorizando ainda mais o que a gente construiu até agora. E, na verdade, por quê? Porque agora a gente tem essa família com alguns braços, né? Esses herdeiros, vamos dizer assim, o Bilock Rental é o que vocês conhecem hoje, o que vocês usam chamado BestLock, ou seja, é uma ferramenta especificamente para as locadoras. Então hoje a gente tem o Bilock Rental e o Partner, que é uma das coisas que vai ser levada para vocês no menor tempo possível. É uma das coisas que vai ficar pronta mais rápido no sentido das validações da versão beta que a gente vai apresentar para vocês. O que significa isso? A gente tem, na verdade, hoje, para entender, eu procurei assim apresentar, montar essa apresentação para que vocês entendam algumas coisas. Hoje sim, algumas empresas que eu estava vendo os nomes aqui, exatamente tem esses dois modelos. A gente tem assim clientes hoje que rodam o BestLock, tá? Num ambiente chamado, numa rede local, cliente-servidor, tá?
nem todos têm essa estrutura de um servidor próprio, algumas empresas têm, que estão participando com a gente aqui, mas hoje o ambiente, tecnicamente falando, é este, tá? O que a gente teve a partir de 2020? Nós pegamos o nosso sistema que estava instalado dentro da rede local de vocês, colocamos numa cloud contratada especificamente pela gente dentro da Embratel, então vocês conseguem, a partir de uma migração de instalação, ou seja, um novo modelo de contratação em termos de disponibilidade do sistema, coloca isso. Então, isso é muito importante entender para compreender o que a gente está fazendo na sequência. Então, por exemplo, hoje, com o lançamento da versão beta, a versão beta é uma versão que está em desenvolvimento. Ela, da mesma forma que a gente entrega para vocês as melhorias, os ajustes, as inovações na versão Best Lock que vocês usam, a gente vai seguir o fluxo de desenvolvimento. O que a gente tem hoje é um ciclo de 2 ferramentas sendo desenvolvidas que estão diretamente conectadas uma com a outra, né? Então o que acontece? O Bilock Rental vai rodar para clientes que estão neste modelo, por isso que eu fiz questão de vocês montei essa apresentação para explicar esse processo técnico, que é muito importante para que não haja dúvida na questão de o que é versão web, o que é versão na cloud, isso é muito importante entender. Então depois da sequência eu vou ler as perguntas aí para ver se está ficando alguma dúvida, tá? Mas ou seja, o Bilock rodando dentro da infraestrutura de vocês, ele vai rodar no que é conhecido como intranet. Então vocês conseguem, mesmo não estando ainda, ou seja, vocês não mudando nada, não fazendo nenhum investimento adicional agora, ou seja, sem nenhuma mudança, a gente consegue, tá, colocar o Bilock Rental na versão beta para vocês testarem. O único requisito que realmente existe, tá, é que vai conseguir testar isso quem tem um servidor baseado numa tecnologia. Tem uma outra elemento que explica isso. A gente tem que ter uma máquina que é o servidor. Alguns dos nossos clientes, algumas locadoras ainda não têm uma máquina que é um servidor dedicado. Então ela tem uma chamada rede local. Em cima desta rede local o sistema funciona, mas a gente não tem uma máquina que é servidor. Então quem tem essa situação não vai conseguir, na verdade, testar neste modelo local. Vai ter uma outra maneira de conhecer e participar do programa também, tá? Eu vou explicar na sequência melhor essa situação. Os usuários que já estão no Bilock, no caso, usando o Best Lock na cloud, nativamente já tem o acesso, já vai conseguir acessar a versão nova do sistema, tanto o Rental quanto o Partner, que vocês já vão saber o que é isso. Tá? Ou seja, porque esse ambiente aqui ele já está elevado, ele já está num nível de preparação tecnológica que está nos permitindo disponibilizar isso para vocês. Bom, o que a gente tem na sequência aqui? Tá? O que a gente tem de novidades, algumas novidades, então algumas coisas eu já falei do Partner, né? Já expliquei para vocês que o Best Lock foi rebatizado como Bilock Rental. Então a gente tem algumas coisas que vão trazer aí já dentro do escopo. Tudo que a gente está mostrando aqui, eu vou mostrar uma versão beta na sequência para vocês. Vocês vão poder já olhar isso funcionando de uma forma como chama funcional. Óbvio que não é versão para usar, não é versão para sair na segunda-feira, já como a gente diz, trabalhando. Mas ela já vai ter uma diferença bem significativa na percepção da onde a gente vai conseguir chegar, de onde a gente quer levar vocês, tá? Essa é a ideia. Ou seja, como é que a gente conduz, como é que a gente traça esses caminhos de inovação junto com vocês, tá? Bom, uma das coisas que a gente já tinha preparado na versão do Best Lock era o próprio cadastro de pessoas. Muitos clientes novos, à medida que foram entrando, alguns tiveram dificuldade de entender porque não tem um cadastro de fornecedor no sistema, não tem um cadastro de clientes, não tem um cadastro de espaços de evento, a gente tem tudo um cadastro só. Isso lá em 2010, quando a gente construiu a primeira versão do sistema, isso já foi preparado para que a gente entendia esse modelo de negócio de uma maneira um pouquinho mais inovadora do que os sistemas tradicionais, tá? Então, só que na versão nova, no Bilock, tá? Vocês têm hoje uma setorização dessas pessoas com muito mais clareza.
Por que a gente fez isso? Porque, óbvio, à medida que a gente começou a trabalhar e mostrar isso para vocês, a gente começa a coletar uma série de dúvidas, uma série de feedbacks, né? Em relação ao que a ferramenta tem de positivo, de negativo, de que pode ser melhorado, isso é normal. E o que eu digo para todos, né? Sugira, apresentem as ideias que a gente vai coletar e vai guardar isso não vai ficar engavetado. Só que nem sempre a gente consegue, por questões tecnológicas, implementar isso no mesmo momento. Então, nessa parte do cadastro de pessoas, vocês vão ver uma grande diferença e uma percepção muito legal sobre essa questão da gestão do cadastro que vocês têm. Tá? Então, isso já é um processo novo, uma novidade que a gente traz para vocês dentro da nova versão do Best Lock e Bilock Rental. Tá? Na sequência, a gente tem a parte do cadastro de itens. O que a gente vinha trabalhando? A gente já vinha com alguns modelos de precificação, com base em sugestões de alguns clientes que entraram agora na carteira no último ano. Isso se tornou mais claro. Eu acho que está com a gente aqui a Silvia, está com a gente aqui o Antônio também. Isso se tornou mais forte porque eles realmente já usavam um modelo parecido e vão validar isso, tá? Então, qual é a ideia? A gente vai ter a possibilidade, isso é uma questão como a gente coloca desde o início, tá? As funcionalidades no sistema, elas são opcionais, muitas delas, né? A grande maioria permite que o usuário se customize, que use da melhor forma. O que a gente está fazendo aqui é criar um processo de valor de locação variável, ou seja, vocês vão ter múltiplas tabelas de preço. Você tem o que hoje a gente conhece no Uber, que é a tabela dinâmica, então vocês vão poder criar a precificação de acordo com a época, então isso vai garantir um aumento de rentabilidade. Vocês poderiam aumentar um valor de um determinado tipo de produto, linha de produto, no Natal, na época do Natal, da alta demanda, e consequentemente vocês aumentarem a rentabilidade dos negócios de vocês. Como, da forma inversa, vocês podem também melhorar, diminuir os preços naquele momento que não tem tanta locação. Então vocês incentivam, vocês aprimoram o processo de locação, controlando o valor da locação conforme a demanda, tá? Que é um modelo utilizado em N tipos de negócio. A gente está trazendo isso para cá também. Bom, Bilock Rental, uma das coisas que muitos clientes falaram, vem falando, é exatamente a capacidade, né, do sistema gerar informações para a tomada de decisão. Vou tomar uma água aqui para continuar com vocês. Então, assim, dentro do que a gente entende de retorno, análise de dados, a gente está trazendo nativamente, ou seja, todo um painel de dashboards, ou seja, onde vocês vão ter indicadores que vocês vão poder monitorar o funcionamento disso, tá? Isso vem dentro da ferramenta, ou seja, eles, obviamente, como eu falei, como toda a versão está sendo construída, todo o sistema está se reconstruindo, isso não tem todos os indicadores prontos. A gente vai, por isso que a gente está convidando todo mundo para participar do processo de validação desse modelo beta. Neste momento que a gente ouve a todos e tenta colocar o máximo de recursos conforme as ideias forem surgindo, tá? Mas a ideia é isso, ou seja, sair daquela história de ficar tirando relatório, definir os indicadores que são importantes, colocar isso em painéis, em cockpits de decisão para que vocês consigam ver e tomar a decisão com muito mais velocidade. Bom, o que a gente tem? Aí a gente vem exatamente com o que a gente falou, que a família cresceu e por isso que a gente tinha necessidade, já percebendo essa possibilidade de crescimento e essa subdivisão do que a gente está colocando de produto, e que a gente colocou, na verdade, vai colocar para vocês disponível, por adesão, obviamente, cada um vai poder aderir o que vocês mais desejam. O exemplo é o Blockhead. Blockhead, na verdade, o que a gente entende? O gestor, o diretor, o gerente, enfim, vocês dentro da organização de vocês têm pessoas que são tomadoras de decisão, né? São gerentes, enfim, aquele time que realmente precisa enxergar a informação de uma maneira diferente, tá? Então, os dashboards vão estar disponíveis dentro da ferramenta normal, na versão web, vocês vão estar navegando. Só que a gente sabe que muitas informações elas precisam estar disponível no celular, ou seja, na mão de vocês. Então a ideia é compilar esses dashboards que estão lá disponíveis na versão web nova do Bilock Rental
e levar para uma ferramenta específica, que vocês tenham muito mais acessibilidade. Eu vou mostrar isso para vocês hoje, um exemplo de como a gente imaginou isso, como a gente concebe. Tá? É vocês terem na mão, no celular, num tablet, ou seja, o cockpit como a gente chama, a forma de vocês pilotarem o negócio de vocês com muito mais agilidade. Tá? E um outro filtro que a gente coloca, que a gente enxergou, por isso que a gente falou que a família é grande, a família vai crescer ainda, tá? Que é trazer para vocês a possibilidade de vocês gerarem mais força nas vendas. Ou seja, o que a gente hoje está fazendo? Isso aqui que a gente está apresentando para vocês é um passo do que a gente vem fazendo ao longo dos anos. E hoje se fala em digitalização das empresas. Então, o que a gente está fazendo? A gente quer tornar o negócio de vocês, as locadoras, o negócio de locação de material para eventos, numa extensão muito mais ampla. Ou seja, a gente entende que o centro de tudo não é a locadora, não é o móvel, não é a louça, e sim o centro de tudo é o evento. Né? E nós estamos abrindo agora um leque de ferramentas e de funcionalidades, de soluções para diversos parceiros, diversas empresas do setor. E a primeira coisa que a gente está colocando e que a gente quer colocar para vocês é a possibilidade de vocês darem mais capacidade de decisão, de acesso à informação e de processo aos parceiros de vocês. E aí, ao longo do Brasil, que a gente tem N clientes, a gente chama os organizadores de eventos, cerimonialistas, decoradores. O que é? O Biloc Rental, na verdade, vai ter uma conectividade direta com o que a gente chamou de Biloc Partner, ou seja, os parceiros de vocês. Ah, mas a minha locadora não quero dar o acesso. Ok, tudo bem. Né? Cada um vai dar, de certa forma, o nível de acesso. O que a gente vai prover é a solução. O que eu imagino? É que vocês possam, na verdade, colocar na mão do parceiro de vocês, ao exemplo do que a gente sempre comenta, que a gente usa alguns exemplos que já são fortes no mercado, que são as agências de viagens, que fora o contexto que a gente vive hoje, embora todo mundo possa comprar direto pela internet a sua passagem, muitas e muitas pessoas usam agências de viagens. Da mesma forma, a gente está falando dos eventos, ou seja, assim como eu posso fazer uma festa sozinho, eu posso escolher os materiais da locadora de vocês, eu posso contratar uma agência, ou seja, alguém que faça essa festa para mim. E o que acontece? Quando eu contrato essa agência, esse intermediário, eu vou ter algumas facilidades enquanto dono da festa. E essas facilidades são providas por vocês pelo relacionamento que vocês têm com esses parceiros. E é isso que a gente quer levar, ou seja, a gente vai levar ferramenta para que vocês coloquem na mão de quem gera negócio para vocês. Essa é a ideia central do Biloc Partner, tá? Eu vou mostrar para vocês isso funcionando hoje, tá? A ideia é exatamente mostrar um pouquinho de cada coisa que eu estou falando aqui. E não é a última novidade, mas a última novidade de hoje, que eu separei praticamente, é o que a gente batizou de Biloc Truck, que é um desejo desde a concepção inicial do sistema. A gente sabe que hoje, desde a construção inicial, desde a análise inicial, da análise de requisitos lá do início do projeto do Bestlock em 2010, a gente conseguiu mapear todos os processos e entendeu com muita objetividade que 80% dos processos de uma locadora estão diretamente ligados à logística. E eu estou falando, independente de você ter um transporte, de você entregar ou você mandar o cliente e vocês pegar o material na própria loja. Existe um processo de logística, aí lá dentro do sistema a gente classifica de logística interna, logística externa, portas adentro, portas afora, cada um dá um nome, mas enfim, o que a gente percebe hoje é uma necessidade muito grande de automatizar esses processos. A informação é muito dinâmica. Então, no formato tradicional que a gente tem hoje todo o processo de separação, que ainda é físico, ou seja, nós temos um relatório, separa o material e aí dá-se andamento ao processo da logística, no caso para entrega e para coleta. E o que a gente está fazendo é digitalizando essa etapa, ou seja, então o que a gente quer realmente, aquele relatório de entrega, aquele relatório de coleta, ele não existir mais assim que essa versão estiver disponível, ou seja, que você possa mandar entregar e o seu motorista, o seu time de entrega possa ter informação dentro do celular dele, que é o que a gente vai mostrar também, uma palhinha de como isso está ficando e como a gente está imaginando isso, tá? Então isso eram coisas que vinham sendo solicitadas por muitas empresas, era uma demanda que realmente
estava no top aí de necessidade, e a gente elencou elas e começou a implementar dentro agora da framework que está pronta, como modelo para vocês também validarem o que a gente vai tocar mais com mais intensidade. Muito bem. Por enquanto, vamos lá, adiante. Então, assim, quais são os próximos passos que a gente tem antes de a gente entrar efetivamente na apresentação das soluções novas, tá? O que a gente quer explicar para vocês aqui, que esse é um gráfico que eu fiz para entender o ciclo de desenvolvimento e o processo de evolução de tudo que a gente está fazendo. Nessa linha azul aqui, o que a gente tem? A gente tem o crescimento, na verdade, da ferramenta nova, ou seja, tudo que está indo para o mundo web, tá? Então aqui a gente está falando de Block Rental, do Partner, do Truck, do Red, de outras ferramentas que vão surgir ao longo dessa jornada, tá? Totalmente integrada. E aqui nós temos nessa linha, hoje, a estrutura do sistema. Então, considerando 100% do sistema que a gente tem hoje, a gente imagina ter aqui uns 20% já estruturado dentro da versão nova, tá? Ou seja, especificamente para o Rental e para as outras coisas que estão intimamente ligadas a ele. O que vai acontecer ao longo desse próximo semestre e do semestre que vem? A gente vai continuar desenvolvendo, entregando funcionalidades novas, fazendo crescer o Best Lock atual, por necessidade, por atender os requisitos que vocês nos demandam no dia a dia, mas obviamente a gente tem um processo acelerado aqui de desenvolver todas as funcionalidades. Então isso é uma versão beta. Então até aqui ela é uma versão beta. Ou seja, claro que parte dessa versão beta, à medida que ela vá sendo concluída, ela já vira uma versão alfa, que é uma versão final, ela já pode ser usada naturalmente, né? À medida que vocês façam a devida adesão a cada uma das plataformas que a gente vai oferecer. Mas, ou seja, hoje a gente tem o Best Lock num plano básico, num plano Pro e num plano Enterprise. Então, o que significa? Obviamente, o básico, o próprio nome já diz, ele tem menos funcionalidades, então o que se estima é que no final de agosto as funcionalidades do básico elas já estejam contempladas na versão web. Então, o Block Rental Basic já vai, teoricamente, estar pronto em meados de setembro, em final de agosto, setembro, ou seja, para que isso possa seguir um fluxo de acompanhamento, né? E na sequência a gente vai desenvolvendo as funcionalidades. Então o que a gente vai tentar é enxergar sempre esse cruzamento aqui. Quando essas linhas se cruzarem, a gente tem um entendimento. Olha, o Best Lock, na versão que vocês usam hoje, pode ser substituído, pode-se parar de usar o Best Lock mediante essa adesão para a versão web. Ou seja, porque as funcionalidades que vocês têm hoje estão sendo atendidas na versão web. Então, essa é a ideia do ciclo de desenvolvimento em paralelo, tá? E aí, por trás disso, tem uma outra coisa que era uma das coisas, os desafios maiores, que era como vocês usarem, como vocês testarem isso. E eu vou mostrar para vocês na prática agora, tá? Bom, então o Block Rental, por que fazer parte do programa? Ao fazer parte do programa de validação da versão beta, você está lá colaborando diretamente com a evolução do projeto, e ainda adquirindo toda a experiência necessária quando for fazer a migração. Bom, gente, todos aqui que estão aqui com a gente, eu vi que tem algumas pessoas, como eu falei, que eu não conheço de nome, se eu posso estar até me passando no nome completo, mas se tem alguém aqui que não usa o sistema, que seja algum próspero, algumas pessoas que a gente convidou que vinham olhando a solução, o processo de implantação ou de migração de uma solução que vocês tinham para o Best Lock atual, ele é um processo realmente que dá trabalho. A gente sabe que é um processo que às vezes é difícil, é natural. Toda implantação de sistema ela tem as dores, como a gente chama. Nem tudo são rosas, como a gente diz. Então a gente sabe que dá trabalho, exige envolvimento, exige comprometimento do time. Então isso aí a gente sabe o que tem. Mas a gente procurou montar uma estrutura de migração transparente para que vocês não tenham isso. Mas, obviamente, vocês vão precisar adquirir experiência. Então, esse tempo tem que ser suficiente para vocês entenderem a ferramenta, conseguirem perceber todas as novidades que ela tem e como usar. E, além disso, você poderá usar todas as funcionalidades, os add-ons que a gente tem hoje, sem custo. Ou seja, a gente está abrindo esse momento, que é um momento especial, para que as funcionalidades que vocês optaram por não usar, seja por questões de investimento, seja porque em um determinado momento vocês achavam que não fazia sentido, elas vão estar lá disponíveis para vocês, tá? Então a gente vai colocar para vocês, para todo mundo que fizer parte do programa beta, ou seja, como uma devolutiva, como uma forma até de reconhecimento, agradecimento, ou seja, então aquilo que a gente já tem pronto funcionando, vocês podem implementar e ver se faz sentido, ver se aquilo vai ser legal, se aquilo está adequado e até
principalmente para quê? Para dizer se quando essa funcionalidade nova que a gente criou e que eventualmente vocês não estão usando, possa ser até melhorada, possa até ser implementada de uma forma diferente para que faça mais sentido para vocês, tá? Então o que a gente quer é oferecer as funcionalidades de uma forma muito ampla para que todo mundo possa conhecer e usar. E aí o que eu falei um pouquinho antes era que, assim, como a gente faz parte do programa, como é que vocês vão fazer parte do programa? Então a participação do programa, basicamente, a gente tem isso, ó. A sua participação no programa beta será determinada de acordo com a forma de uso. Por isso que eu fiz questão e precisei explicar aquela lâmina onde tinha ali a tecnologia. Quem usa uma rede local, quem usa uma rede que tem um servidor e quem usa em cloud. Tá? Então assim, ó, rede local sem servidor Windows Server, isso vai ter um tipo de situação. Se você usa numa rede local hoje e na sua rede local tem um servidor que é o Windows Server, você vai conseguir fazer parte do programa também de uma forma diferente. E quem já está na cloud faz parte do programa, mas também tem diferença. E como é que isso vai se diferenciar? Está aqui a explicação que eu tentei montar, gastei algumas horas aqui para tentar deixar claro isso para vocês. Esse material a gente vai estar divulgando, também distribuindo para vocês na sequência. Mas basicamente o que nós temos aqui? Ó? Acesso via internet ao nosso ambiente trial compartilhado sem qualquer vínculo com a sua base de dados. Uma base de dados compartilhada. É uma base de teste comum, tá? São dados de brincadeira, é uma base para que vocês possam acessar a qualquer hora do dia e da noite e testar isso aí, tá? Distribuir por login para os colaboradores de vocês, é uma base que está no nosso servidor web, já está lá funcionando. Então, independente do modelo que vocês têm o sistema hoje, seja com servidor dedicado, sem servidor Windows, no caso dedicado, ou cloud, todo mundo consegue acessar essa versão trial. O próprio nome da diz, é uma versão de teste, de experimento, vocês já podem, amanhã, né, ou depois da sequência, já vou passar o link para vocês, vocês já podem daqui a pouco já até acessá-la direto também, tá? O acesso através da tua rede local. Então, se você tem uma rede local, ou seja, sua intranet, utilizando uma base de dados de teste. Então, o que acontece? Como eu falei, nós temos clientes que têm essa estrutura onde não tem um servidor e nós temos essa estrutura onde tem um servidor. Clientes que têm essa estrutura com servidor, todos eles têm o que a gente chama uma base de testes. Toda melhoria, toda implementação, seja demandada pelo próprio cliente ou outra, a gente coloca a atualização no servidor de teste, o cliente valida, diz que está ok, e a gente sobe para o chamado servidor de produção. Então ele começa a usar, ele valida antes. Então, quem tem isso aqui, quem está dentro do modelo onde tem um servidor exclusivo, baseado em Windows Server, consegue fazer a mesma história, a mesma situação que já vinha acostumado a fazer na versão beta, só que com dados reais. Ou seja, os dados de vocês vão estar também na versão beta para vocês validarem. Tá? Bom, na sequência, acesso através da sua rede local de intranet utilizando uma base de dados real de produção, como eu falei, ou seja, no momento que a gente tem aqui vocês com uma estrutura que tem um servidor local, vocês podem, à medida que as funcionalidades da versão beta forem aprovadas, isso sobe para uma versão de produção do Block Rental. O que acontece? Vocês já podem usar ele nesse período experimental, sem nenhum custo adicional, vocês já vão poder fazer uso das ferramentas. Ou seja, neste momento, a gente está fazendo um trabalho a quatro mãos, como diz. Nesse momento, vocês vão poder usar, vão fazer benefício dos recursos adicionais, das coisas novas, e a ideia é que exatamente esse processo colaborativo traga benefício para todo mundo, para vocês enquanto utilizadores e para nós enquanto desenvolvedores. Tá? Quem tem, na verdade, um acesso via internet, utilizando a base de dados de teste, por exemplo, cópia da base atual para simulação real. Então só vai conseguir fazer, na verdade, na versão quem está no cloud. Ou seja, isso aqui depois eu vou estar explicando individualmente para que for necessário, eu não vou entrar em muito mais detalhe, mas só para entender. Ou seja, desde o cliente da empresa que tem o modelo mais simples de implementação hoje do Best Lock, aquele que já está na cloud vai poder participar do programa, tá? Então a gente entende aí um processo muito democrático. A única coisa que vai limitar mais a disponibilidade de testes, mais disponibilidade de recursos, de poder ter benefícios dessa versão beta com antecedência, é quem já está mais avançado em termos de infraestrutura, tá? Então esse é um modelo que a gente precisava explicar para vocês entenderem agora na sequência, que exatamente vem
o que a gente queria mostrar. Bom, antes disso, então agora, vamos para a prática, né? Deixa eu dar uma lida aqui, deixa eu dar uma respirada também, tomar uma água. Eu vou dar uma lida aqui, se tem alguma pergunta, alguma coisa, se tem alguma coisa que ela estava tentando, deixa eu ver se tem alguma coisa importante, assim, que eu tenha que parar para explicar de novo. E eu deixo aberto aqui para vocês quiserem fazer alguma pergunta, que eu volte uma coisa, porque agora a gente vai mostrar as ferramentas, então quem quiser fazer alguma pergunta, algum detalhe que queira que eu volte aqui antes de entrar na apresentação da sequência, por favor, use esse momento aí para a gente bater esse papo da melhor forma. Pode interagir aí. Eu vou, enquanto vocês se posicionam para fazer alguma pergunta, se houver necessidade, já vou chamar aqui. Então vamos lá. Muito bem. Então, antes de tudo, nós temos a tela de login no Rental. E aqui, deixa eu fazer. O que nós temos aqui? Deixa eu ver se surgiu uma pergunta ali. Tá tudo bem? Deixa eu ver como é que tá. Vai fornecer a nuvem. Sim, Antônio. Vamos sim. O Antônio está fazendo uma pergunta. Vocês todos estão vendo as perguntas de todos. Isso é bacana. Assim, realmente, tá? Todo o processo de fornecimento de infraestrutura é nosso, tá? O que a gente está querendo fazer é simples, tira do que a gente chama do colo do cliente, da preocupação do cliente, toda a parte de infraestrutura. Hoje, na versão do Bestlock atual, nós tínhamos até então, até 2019, a gente tinha um modelo que era opcional. O cliente podia fornecer sua infraestrutura, né, e a gente instalava na rede local dele, ou se o cliente queria contratar uma cloud, ele também podia contratar uma cloud. Então a questão da cloud era opcional e a gente disponibilizava e fazia a instalação. A partir de 2020, a gente trouxe para nós isso tudo. É muito melhor, é muito mais fácil, é melhor para o cliente, a gente otimizou nossos custos, nossos próprios valores que a gente estava aplicando também deu uma melhorada nisso, porque a gente criou um certo volume. Então, assim, toda a parte de infraestrutura é nossa. O que vai acontecer na sequência, e eu vou estar falando num outro momento, a gente tem uma ideia de estar conversando semanalmente com vocês. O que a gente está indo é para um modelo de SaaS, tá? Quem não está muito familiarizado, SaaS é uma nomenclatura que determina software como um serviço, e vocês vão ter aquilo que a gente sabe, né? Como é que a gente já usa hoje um Dropbox da vida, como é que a gente já usa um Gmail da vida, é um SaaS, né? A gente tem ali um link, um acesso, e através daquele usuário e senha a gente já consegue acessar isso de forma natural, tá? Bom, o que eu quis mostrar para vocês aqui agora? Então, aqui nós temos o login, tela de login e senha do sistema novo, do Biloc Rental, e eu criei nesse ambiente que a gente tem de teste uma versão trial, ou seja, essa versão de apresentação, uma versão de dados de teste mesmo. Por quê? Porque eu vou provocar com vocês agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e mostrar para vocês tanto a versão nova em paralelo com a versão atual. Então eu vou colocar aqui o meu usuário, nesse momento eu vou usar o meu usuário. Então, a partir desse momento, às 19h56, a gente gastou 1 hora mais ou menos ali, que realmente para até sincronizar todo mundo e tal. Então eu acredito que a gente tenha mais uns 30, 40 minutos mostrando isso, né? Eu tenho disponível a noite toda, se vocês quiserem continuar. A gente fez por aqui, não fez em live do Instagram exatamente por causa do tempo limite. E a gente sabe que esse momento era um momento especial e a gente queria dar toda a dedicação para vocês. Escolheu esse horário também para tirar do ciclo de horário de rotina. Bom, gente, então assim, ó, a gente entrou na ferramenta e aqui nós temos as funcionalidades. Então, aquilo que eu falei aqui à direita, isso aqui não é um treinamento, a gente vai estar fazendo outros eventos como esse, onde eu vou estar mostrando, a gente vai estar entrando em cada um dos detalhes. Então eu quero mais ou menos dar uma visão geral e mostrar para vocês o que a gente separou, que a gente acha mais interessante para ser visto hoje, né? Bom, a parte de cadastro, aquilo que eu falei é a diferenciação. Então, para nós, todo mundo hoje é oportunidade, e essas oportunidades, elas são classificadas, devidamente classificadas. Uma determinada oportunidade, ela pode virar um cliente, ela também pode ser um intermediário, ela também pode ser um fornecedor, enfim, o nosso cadastro de pessoas, ele tem essa derivação, tá? Em termos de interface, só para ver a questão da navegação, da usabilidade, ele vai realmente sofrer, inclusive,
melhorias além do que a gente está mostrando. Como a gente falou, é uma versão beta, uma versão que vai vir todas as sugestões, críticas de melhoria. Mas o que a gente quer mostrar aqui para vocês que é bem legal, tá? Eu vou usar, na verdade, esse ambiente que eu estou mostrando para vocês é o ambiente que vocês vão testar, o ambiente que vocês vão receber login e senha para usar isso, tá? E o que eu estou fazendo? Eu vou mostrar aqui exatamente o que. Eu vou pegar aqui o cadastro de uma pessoa, ou seja, então esse é o BSLock que vocês conhecem, tá? E eu vou entrar no cadastro do Alessandro. Tá? Esse cadastro do Alessandro, ele está aqui, ele é o código 3 nessa base, tem essas informações e eu vou, no mesmo momento, isso já é o que a gente realmente gastou muito tempo para conseguir fazer esse processo. E eu vou explicar por que isso. Vou pegar o cadastro de clientes aqui, vou fazer uma pesquisa e vou buscar essa informação do cadastro do Alessandro. Por exemplo, Alessandro. Ó. Então o que a gente tem aqui? A mesma base, o mesmo sincronismo, a mesma informação, elas estão disponíveis nos dois ambientes. O que vocês precisam entender e a questão mais importante é que neste momento a gente tem o que a gente chama de um sistema híbrido. A gente tem parte das funcionalidades que são acessadas via web direto. Eu estou no meu navegador, eu estou no meu Google Chrome aqui, vocês vão poder usar outros. A gente está homologando, isso aí é uma questão tecnológica, a gente vai homologando por navegador. A prioridade é o Chrome, que a grande maioria usa, e depois a gente vai homologando com outros também. Tem detalhes, pequenas coisas que realmente são incompatíveis, mas não é fora do nosso controle, é mais assim que funciona, mas a gente consegue homologar em todos, tá? A Bruna fez uma pergunta aqui, Bruna, questão de CRM, sim. A gente vai ter CRM nativo, tá? Mais adiante a gente vai estar falando num outro evento como esse, tá? A gente vai estar falando um webinar exclusivamente sobre conectividade com outras ferramentas, mas a gente vai oferecer, e aqui eu já vou te mostrar. Algumas coisas em relação a CRM, tá? Algumas coisas que já estão aqui embarcadas com base nas necessidades que foram solicitadas ao longo dos anos também para a gente. E o que eu queria mostrar para vocês? Então, esse cadastro do Alessandro que eu acessei aqui é o mesmo que está aqui, tá, gente? Ele não são dois cadastros, não são duas informações, é a mesma informação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar o cadastro do Alessandro agora aqui. Então, por exemplo, se você estiver lá na sua estrutura e fizer isso aqui, eu só tirei o sobrenome ali. O que vai acontecer? Eu gravei essa informação. Quando eu atualizar isso aqui, ó, já está atualizado lá, tá? Então o que significa? Mas então eu posso cadastrar a meus clientes na versão web em vez de continuar usando lá? Pode, é uma questão de opção, né? No momento que isso, como a gente chama, homologou, saiu da versão beta, o cadastro de pessoas, por exemplo, saiu da versão beta e foi para a versão alfa e vocês têm aquele ambiente do cliente-servidor, vocês têm uma máquina na sua rede cliente-servidor com o servidor Windows, vocês podem fazer isso. Quem fica impossibilitado de usar, quem tem uma rede local e não tem um servidor. E quem tiver essa situação, pode migrar para a cloud e está valendo isso igual. Então está funcionando igual. Tá? Então, primeiro é entender que todas as informações que estão sendo alteradas aqui, elas estão valendo lá na nossa base. Então eu vou pegar aqui o nome de novo, vou mudar. Vou mudar o Alessandro, vou botar o nome agora. Vou botar aqui da Costa. E eu vou gravar isso aqui. E aí o que vai acontecer lá no... Deixa eu abrir. Ele não atualizou ainda? Deixa eu ver se eu vi alguma coisa aqui. Ele não gravou? Peraí, vamos ver. Ó, aqui ele dá. Salvou. Ele não tinha salvo, tá? Se eu olhar o palmo aqui agora, já está salvo lá. Certo? Então, uma coisa. Ponto número 1. O sincronismo das informações. Então eu quero fazer um parênteses aqui que é bem importante, que é assim, ó. Todo o processo, algumas pessoas sempre me perguntaram ao longo de como vai ser a migração disso? Como eu vou trocar, vou parar de usar a versão atual do BestLock e começar a versão web? Na verdade, vocês vão, em um determinado momento, parar de usar o sistema BestLock e usar o BLock Rental.
né? Ou seja, a gente está fazendo tudo de uma forma tão automatizada que a gente não quer gerar um segundo de trabalho de migração de dados, de retreinamento, de implantação. Ou seja, vocês trocam de sistema, na verdade, trocam a ferramenta, mas sem nenhum esforço da parte de vocês. Esse é um esforço que nós estamos fazendo. Essa é a ideia, tá? Ou seja, trazer para vocês a facilidade. Ou seja, em nenhum momento levar para vocês qualquer tipo de preocupação, de dor de cabeça, de migração de sistema, troca de sistema. Então, vocês naturalmente vão trocar de sistema, que é necessário, por uma questão de inovação tecnológica, mas o trabalho de troca de sistema é nosso. Então, é por isso que nós realmente estudamos e nos procuramos aí, com muita atenção, entender tudo que é possível fornecer na sequência. Bom, então aqui, ó, mostrando um pouquinho, como eu falei, eu não vou mostrar todos os detalhes, usabilidade, eu vou ter momentos específicos para tratar funcionalidade, até o próprio treinamento, a gente vai fazer essas sessões como se fosse metodologia de treinamento, mas todas as abas, ó, os telefones, aquilo que a gente já tem, endereços, então a gente pode colocar múltiplos endereços, tá? Dados adicionais. Então, por exemplo, aqui, ó, na questão do que tu falou, Bruna, sobre a questão do CRM, aqui é uma funcionalidade, ó. Todas as anotações que você for fazer no cadastro já vai estar aqui, já tem uma funcionalidade específica aqui, tá? Então a gente tem tanto isso para toda a parte de clientes, os intermediários, então isso tudo está valendo, a gente vai mostrar como eu falei. O que eu falei lá eram os dashboards, ou seja, então aqui a gente tem já na versão web a construção de dashboards, ou seja, vocês vão ter visibilidade das informações de forma muito mais visual. Então, aqui a gente fez um exemplo de análise de dados da parte de cadastros. Aqui tem um pequeno exemplo da análise de dados na questão de comercial, na questão vendas, vamos dizer assim. Então, essas informações elas estão valendo nesse sentido, tá? Na sequência, o que eu falei para vocês, a gente tinha comentado, então isso é a versão do Biloc Rental e a gente vai trazer para cá todas as funcionalidades, né? Pedidos, orçamentos, tudo vai sendo carregado para cá. A gente precisava montar essa estrutura para construir esse processo junto com vocês. Na sequência, o que a gente tem? O chamado Biloc Partner. Tá? Deixa eu fazer um novo login aqui. Tá? O Biloc Partner, o que é? Na verdade, é aquela ferramenta que a gente tem... está construindo para que vocês disponibilizem para o decorador, para o cerimonialista. Então, eu vou entrar com um login que a gente criou fictício aqui, parceiro, com senha 123. Tá? E qual é a ideia? A ideia, por exemplo, é que ele acesse exclusivamente os dados dele. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui um parceiro, denominado como Hilda Buchanan, aqui, como um possível parceiro de eventos de vocês, né? Ela vai acessar somente os dados dela, vai ter acesso aos clientes dela e, consequentemente, aos pedidos dela. Para chegar o momento dela poder, inclusive, fazer os orçamentos, pedidos, ter toda a funcionalidade dela dentro da ferramenta. Ou seja, é uma ferramenta completamente separada, individual, que está conectada à base de vocês. Então, por exemplo, se ela vir aqui e, por exemplo, alterar uma informação especificamente do cadastro dela... Tá? Ou seja, ela alterar informações que ela tem disponibilidade de alterar, vocês vão enxergar isso diretamente na base de vocês. Então, essa Hilda aqui que eu acabei de alterar, lá, ela já está alterada aqui. Então, a conectividade é tudo integrado. Tá? A Bruna fez uma pergunta. Vamos ter essas atualizações disponíveis através de uma atualização de sistema ou entram aos poucos conforme for contratando? A ideia, Bruna, como eu falei, nesse momento beta é vocês terem acesso a tudo que tem de novo, né? A partir daí, as contratações das funcionalidades adicionais vai ser definido com cada um. Cada um vai continuar no mesmo modelo, poder contratar o que deseja ou não. Então a ferramenta ela continua tendo essa elasticidade, ou seja, não é obrigada a contratar. Você contrata se você achar que faz sentido e estiver dentro das suas expectativas, tá? Essa é a ideia. Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui também, então a gente separou, o que eu falei, a gente tinha toda a parte de migração, ou seja, integrada da ferramenta hoje BestLock com o BestLock Biloc Rental, a ferramenta parceiro. Eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó, eu tenho, na verdade, um simulador, tá? Essa aqui é um simulador de um telefone, tá? Não tinha como mostrar o meu celular para vocês, eu vou simular aqui o Biloc Red, que na verdade é a ferramenta, ou seja, o aplicativo, vamos dizer assim, a aplicação que vocês vão usar
os gestores, ou seja, como que vocês estariam enxergando a empresa. Então, todos aqueles dashboards que estão lá disponíveis no sistema, vocês têm eles de uma forma muito mais direta. Então, vocês têm aqui na tela do celular, ou seja, as informações dos KPIs, ou seja, aquilo que realmente faz sentido para os gestores enxergarem. Ou seja, então as informações estratégicas, à medida que elas forem sendo construídas, elas vêm para cá. Então você não tem informações individualizadas, você tem basicamente aqui o próprio BI dentro de uma integração nativa. Ou seja, você tem uma funcionalidade adicional que é como um BI, diretamente voltada para os organizadores, na verdade, os diretores, os gestores da organização. Tá? Então isso aqui é um emulador que está simulando o meu celular. E agora eu vou mostrar para vocês um pequeno exemplo do Block Truck, que na verdade é a ferramenta. Deixa eu só navegar aqui, eu vou sair daqui, vou fazer um login. Então essa ferramenta aqui do Truck é o motorista de vocês usando um tablet, usando um celular, enfim, que vai acessar o quê? O processo de logística, como eu falei, ou seja, aqui a gente vai tratar as entregas e coletas, tá? Então o que a gente está aqui simulando? Que ele teria algumas entregas e algumas coletas, então aqui obviamente são dados de exemplo, então ele vai ter que saber mais informações, mas a ideia é ele saber o que tem aqui, ele também ter acesso a todas as informações que ele tem hoje no processo manual, do papel, né? Então o que ele tem aqui? O pedido, na verdade, que ele está fazendo uma entrega e ele vai confirmar que entregou, ele consegue ver os itens do pedido, ou seja, o que a gente está transformando é o que a gente falou, a gente está digitalizando os processos de vocês hoje, que em alguns deles ainda são dentro de um processo tradicional, ele fica dentro da web, ou seja, dentro de uma nuvem, dentro de uma cloud, como a gente chama, e disponível para todas as pessoas, todos os colaboradores, conforme a sua necessidade, a sua disponibilidade. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, esse pedido aqui eu fiz como um exemplo, é o pedido número, deixa eu pegar aqui, o número 1 aqui, ó, tá? E eu vou pegar esse pedido e vou fazer... o Antônio fez uma pergunta bacana ali, Antônio. Sim, olha, a questão de você permitir ele alterar os dados do cadastro é uma questão que vocês, gestores de cada empresa, vão determinar que tipo de acesso tem, tá? Basicamente, hoje existe assim, ó, eu cuido dos meus dados na tua base de dados, entendeu? Ou seja, se eu colocar um dado falso, eu vou, na verdade, estar monitorando isso. Então, mas isso vai ser muito também como a gente já tem hoje. Teoricamente, hoje você consegue dar permissão ou bloquear uma permissão para qualquer evento do sistema. Então, você pode, por exemplo, fazer uso opcional da ferramenta do partner e disponibilizar ele só como consulta. Não teria nenhum problema em relação a isso. Teria como você configurar isso dessa forma. Ou seja, você usa a mesma ferramenta, mas restringe mais. E você pode fazer muito mais. Você pode pegar, por exemplo, eu vou disponibilizar o partner para 10 parceiros meus, mas 1 ou 2 parceiros vão ter acesso total e os outros vão ter só consulta. Então também isso é uma questão de definir como vai ser usado. Sim, o processo de rastreador, sim, também tem uma pergunta sobre rastreador. No momento que a gente está fazendo isso aqui, ó, não dá para mostrar para vocês que não está implementado isso, mas a estrutura já foi construída para isso, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou dar entrega desse pedido, tá? Então o pedido 1, eu estou confirmando que foi entregue, certo? Quando eu fechei isso aqui, eu vou atualizar aqui, ó, o 1 já não está mais aqui, ou seja, ele já foi entregue. Se eu for olhar lá na minha ferramenta, lá no Backlog tradicional hoje, e olhar o pedido 1, o pedido 1, se eu for olhar aqui, ó, ele foi entregue. E ele foi entregue agora às 20h11. Ou seja, e aí, claro, como ele está dentro de um tablet, ou ele está dentro de um celular, ele está dentro do dispositivo móvel, e o dispositivo móvel hoje tem a questão da rastreabilidade via GPS, a gente vai conseguir saber exatamente a hora que ele chegou, a hora que ele saiu. A gente tem todo um processo aí de auditoria que a gente vai estar conseguindo fazer, tá? Muito bem, gente. Então, deixa eu ver aqui, a Mônica. Mas o parceiro pode entrar lá e solicitar orçamento? Sim, esse é o nosso objetivo, Mônica. O que a gente quer fazer? A ideia é dar autonomia de força de vendas, como a gente chamou. Você vai determinar se você quer que o parceiro faça o pedido do início ao fim. Uma das coisas que a gente vai fazer inevitavelmente é colocar o processo todo digital. A disponibilidade de ser mais ou menos digital que você vai dar ao seu parceiro é uma decisão sua.
nós vamos fazer até o ponto dele pagar pelo cartão lá dentro do seu aplicativo, tá? Isso é um compromisso nosso. Claro que isso tem uma trilha a ser percorrida, mas vai ser possível sim. O Antônio, tem como ligar o rastreador? Tem. O Williams ali. Vamos rastrear entregas retiradas dos respectivos horários? Sim, Williams. Esse é o objetivo. Que na verdade o que acontece? Hoje, o que a gente já está fazendo com vocês, né? Em termos de planejamento? Vocês têm que imputar. Hoje a realidade vocês precisam dessa informação, e hoje essa informação, pelo Best Lock normal, ela tem que ser digitada pós o processo, pós o acontecimento da situação. Então alguém vai ter que anotar a hora que entregou, a hora que coletou, e vai fazer esse lançamento posterior. Isso é o que hoje nós conseguimos oferecer com o Best Lock. Com o que a gente está fazendo com a implementação dessa automação, dessa digitalização, esse processo não precisa ser feito, na verdade. No momento que a pessoa colocou que entregou, essas informações de bastidores, vamos chamar assim, ela está acontecendo nativamente. Ela vai ser possível fazer nativamente, tá? Muito bem. Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês em termos de funcionalidades, de recursos. Então, vocês viram aqui fazendo um review, né, do que a gente mostrou hoje. Então, a gente apresentou o projeto de integração, ou seja, a gente tem hoje as duas ferramentas que vão se cruzar. Num determinado momento elas vão se cruzar e elas vão ter todas as funcionalidades, e vocês opcionalmente vão poder contratar esse novo modelo de sistema, né? Que é uma tendência, enfim, está aí, é uma realidade que todo mundo precisa. Era um compromisso nosso, já firmado desde o início, ou seja, nosso posicionamento profissional como negócio compromisso e evolução. Então a gente vai chegar, então a gente não para nunca, a gente está sempre procurando inovação, então esse é o processo contínuo. Na sequência, o que a gente viu aí que era um elemento dificultador? Era o processo de migração. As pessoas nos perguntaram muitas vezes, eu vi vários clientes nos perguntando coisas assim, por que leva tanto tempo para fazer um sistema? Para trocar o sistema, para fazer um sistema novo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou ligar a câmera para falar com vocês que está... Captura de vídeo, captura de vídeo. Legal. Então aqui vocês vão ver. Por que leva tanto tempo, né? Pô, é tão demorado fazer. Porque na verdade o que a gente tem, felizmente, gente, eu agradeço a cada um que está aqui. Eu vou dar uma repassada nos nomes aqui para ver se eu esqueci de responder alguém. Mas a gente tem um agradecimento especial a todos que estão aqui, muita gente que também não pôde participar. Mas assim, o que a gente criou foi um legado. Quando a gente tem um legado de sistema, não dá para simplesmente fazer um sistema a quatro paredes, como a gente chama, e depois entregar para vocês olharem. Então o que a gente teve que preparar? A gente teve que preparar uma infraestrutura, né? Ou seja, toda uma base de retaguarda para preparar a troca desse sistema, né? E, mais do que nunca, de uma forma democrática, permitir que vocês decidam quando vocês vão trocar. Porque a gente entende que isso é muito melhor, mas a percepção do melhor não é nossa, é de vocês. O que a gente vai estar procurando cada vez mais é levar essas inovações e disponibilizar para vocês, e cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. A Ingrid botou... A questão dos motoristas pode usar e atualizar o status dele. Exatamente, a ideia é rastrear tudo. Então, gente, a gente está aqui com 1h15, né, basicamente. Não são 19, são 20h15. Eu estou à disposição de vocês, se vocês tiverem mais perguntas, quiserem olhar mais coisas. Eu já, de antemão, agradeço imensamente a participação de todos. Peço desculpas por aquele contratempo do início. Tá? A gente a gente testou algumas coisas na ferramenta, mas eu não sei se não sincronizou o YouTube com a ferramenta do webinar, mas enfim, a gente descobre isso. Mas o modelo é esse, tá? O modelo de interação que a gente quer proporcionar para vocês cada vez é mais este. Eu já deixo avisado aqui, a gente vai colocar à disposição um dia por semana, não vai ser nesse horário, a gente vai pegar um horário comercial para que na sequência os colaboradores também possam participar. E, enfim, poder entender isso e conseguir entender o processo de migração. A Carla, no financeiro, sim, Carla, assim, ó, os relatórios disponíveis, o que acontece? A gente tem essa parte de base de infraestrutura, como a gente chamou, a parte de cadastro, a gente entra para a parte de pedido agora, na sequência, nas próximas semanas, a parte do pedido, consequentemente vai cair no financeiro, tá? Em termos de relatórios, os relatórios todos vão ser migrados também, então vocês vão ter os relatórios disponíveis aqui. Aqui já tem uma série de coisas que eu até poderia mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui quando a gente tem a ferramenta localizar, tá?
Essa é uma ferramenta padrão, a gente vai fazer, como eu falei, eventos exclusivos para ensinar cada coisa, mas aqui você tem entre os recursos especificamente, você tem o que a gente já tem hoje, exportar para HTML, para XML, para TXT, então você consegue basicamente, através das próprias pesquisas, elas já são próprios relatórios, elas já oferecem relatórios da base de dados, dos dados elementares, dados fundamentais, como a gente chama. Quanto a relatórios de processo, relatório de contas a receber, relatório de contas a pagar, eles vão ser transmitidos para cá, vão ser convertidos para cá também. E, obviamente, a gente vai levar tudo. O objetivo é da mesma coisa que a gente tem dashboard de cadastro, dashboard comercial. A gente vai trazer os indicadores financeiros para cá também. Esse é o modelo de visualização, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns pequenos exemplos. Vocês vão ter acesso, eu vou passar o link depois para vocês. Na sequência, vocês vão poder acessar tudo isso. E aí sim, poder validar, mas todo o processo é esse. Deixa eu ver uma coisa. A Ingrid pergunta ali, vamos ter acesso ao link do beta quando? Ingrid, assim, o link do beta amanhã já vai estar disponível, tá? Então assim, na verdade ele já está no ar, o que eu estou rodando aqui é só uma questão de passar para vocês. Eu já posso, já na sequência passar, ele vai ter um número de IP, depois vai ter um endereço amigável, mas a gente já passa para vocês todos. E a partir de amanhã vocês já podem começar a brincar nesse beta à vontade. Essa é a ideia, tá? E por que a gente quer isso? Porque a gente quer, nesses encontros semanais, coletar o feedback de vocês, né? Isso tá legal, isso tem que ser melhorado, isso não funcionou, isso eu não entendi como é que acontece. Então, o processo é exatamente esse. Nós que somos futuros clientes já... Sim, Mônica, com certeza, tá? O que acontece? Todos os clientes, na verdade, os contratos novos, porque aí, na verdade, é uma questão assim, o que a gente tem? A gente tem hoje uma divisão, né? A gente entende que a gente não pode mudar a regra do jogo na metade do jogo. Isso não é legal para ninguém. Então, por exemplo, todos os clientes que nos contrataram até agora, eles vão ter a opção de fazer o upgrade para o sistema novo. Isso é uma questão opcional. O que vai acontecer? A gente tem um tempo aí que as duas versões funcionam. É como o Windows, a gente explicou para algumas pessoas, é como o Windows. Hoje você compra uma máquina, vem o Windows 10, durante um ano a Microsoft te dá suporte e atualização daquela versão. Dali um pouco ela não vai mais que nem você. Se você tivesse o Windows XP hoje, você não teria mais suporte da Microsoft. É a mesma coisa com a gente. Então, os clientes atuais, eles vão opcionalmente migrando para isso, né? A gente vai ter planos. Como ao longo da história também, para a gente ser muito transparente, ao longo desses 10 anos, a gente teve vários formatos de contratação, exemplo do próprio modelo tecnológico. A gente tem cliente lá que tem servidor, tem cliente que não tem servidor. Mas todos os clientes que entram hoje e já tem cloud, eles já entram basicamente com muito mais condições técnicas. Então eles têm uma facilidade de migração maior, ou seja, tecnicamente. Os contratos novos, contratos que entram a partir de hoje, tá? Eles já entram com upgrade, ou seja, você já tem, que nem você comprar um Windows hoje, você sabe que a versão nova ela já vai estar embarcada para você. Você vai ter isso nativamente também. Já podemos trabalhar só nele? Não, assim, Mara, não dá. Tá? Não dá para trabalhar ainda só nele, porque como eu falei, o mais importante aqui, a gente pode até botar aquela apresentação de novo, deixa eu pegar aqui, que é esta aqui, deixa eu ver onde é que a gente tinha falado, que é aquela da curva, tá? Aquela do gráfico, peraí, deixa eu botar aqui, apresentar para vocês, que é aqui, não, aqui, deixa eu voltar aqui, essa aqui, a resposta à pergunta da Mara, tá? Se já dá para usar só ele. Não dá para usar só ele. Você vai usar só o Best Lock total quando cruzar isso aqui. Mas veja bem, se a gente for falar, por exemplo, do módulo financeiro, tá? O módulo financeiro, ele está hoje, dentro da estrutura de divisão de filtros, como a gente chama do sistema, ele está na versão Pro. Ou seja, hoje, por exemplo, não existindo o BLock, tá? Ou seja, antes de existir essa versão beta, essa versão nova para a web, todos os clientes que faziam adesão ao BestLock, se eles optaram pela versão Pro, ele tem o módulo financeiro. Então, o que significa? Quando a gente tiver aqui, teoricamente, todas as funcionalidades do módulo financeiro, elas já vão estar disponíveis na versão web. Entendeu? Ou seja, porque a gente atingiu a maturidade do módulo financeiro no sistema. Claro que esse tem que ter muita interação, por isso que a gente convida o maior número de usuários possível para validar isso. Por quê? Porque a gente só considera estável, funcional, aquilo que é aprovado pelo cliente, aquilo que é aprovado por vocês.
A Ingrid fez uma pergunta que também queria saber sobre o aviso de receitas a vencer. Tem essa opção? Sim, assim, então, o que que acontece? A gente tem, na verdade, como vocês, à medida que foram interagindo com a gente, apresentou algumas sugestões, isso é uma filtro que eu me lembro de cabeça, assim, que tem anotado, ou seja, o que a Ingrid perguntou é avisar automaticamente o cliente de vocês, me corrija se eu estiver errado, Ingrid, se não for isso, mas o que eu me lembro é isso, ou seja, quando o cliente tem um boleto, que tem um vencimento para pagar, hoje você precisa, de certa forma, de um funcionário, de um colaborador para ligar, para mandar um e-mail, fazer nada. Então a gente deve automatizar esse processo também, tá? Então a ideia é que essas coisas sejam cada vez mais fáceis para vocês no dia a dia poder administrar e poder controlar as operações. A Mara gostaria de testar. Sim, Mara, tá? O link, assim que a gente passar agora o link para vocês, todo o nível de teste da versão beta vai estar disponível para vocês testar. Vocês vão usar à vontade, essa é a ideia. Como eu falei, dependendo do nível do usuário, se você é um usuário que não tem uma estrutura de cliente, de servidor com Windows, você consegue fazer o teste no ambiente de brincadeira, lá vamos dizer que esse ambiente que eu estava fazendo aqui. Então você vai poder fazer todos os testes por aqui. Vai poder usar, todo mundo vai poder usar aqui, tá? Isso é uma versão trial, uma versão gratuita, e todo mundo vai poder entrar, fazer teste, brincar e testar isso aqui. Essa é a ideia, tá? No caso, você está na cloud. Se você está na cloud, melhor, porque você consegue testar com os seus dados, entendeu? Você consegue fazer a comparativo de funcionamento. Então você tem essa visão muito mais evoluída da funcionalidade do sistema. E quem tem uma rede local com servidor dedicado também consegue fazer isso. Deixa eu ver, testes de avisos, o que mais? Mais alguma pergunta? Priscila, Carla. Deixa eu ver uma coisa, se tem mais alguém aqui. Bom, gente, eu tô por vocês, tá? A gente pode encerrar aqui, 8h30. Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, nenhuma crítica, nenhuma sugestão, enfim. Se vocês puderem, obviamente, na sequência, querendo mandar feedback por aqui, está aberto. Esse é um canal realmente aberto, democrático. O Diego, olá Diego, vamos lá. Quando o cliente parceiro estiver fazendo seu próprio processamento, como ficará a integração com o estoque? Total, Diego, tá? A ideia é o seguinte, o fato dele ser um parceiro, obviamente, por exemplo, hoje na versão do BestLock, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui para você, dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, na versão do BestLock, quando a gente está fazendo um pedido, nós temos a validação e a gente sabe, por exemplo, aqui, se aquele material vai estar ocupado, quando vai estar ocupado e por quem. Isso aqui, ó, tá? Obviamente, o parceiro não vai enxergar para quem está sendo feito, para quem está usando aquele material. Ele vai só saber que o material está indisponível. Então ele pode dizer, olha, eu não consigo fazer a reserva para esse período, tá? Então, obviamente, ele não vai ter as mesmas flexibilidades, os mesmos privilégios que um vendedor interno, por exemplo, que consegue trocar o material, que consegue ter um pouco mais de autonomia no processo, tá? Mas a ideia é isso. Só um parênteses, tá? Alguns clientes nossos já sugeriram que dentro do processo de estoque, ou seja, dentro de determinados tipos de produto, se estabeleça um range, como eles chamam assim, por exemplo, vamos supor, se eu for falar em pratos, tá? Eu vou determinar que, por exemplo, 20% de determinado tipo de produto, ele vai ter uma disponibilidade somente para os decoradores, ou 30%, ou 40%. Isso é uma ideia que não foi muito amadurecida, a gente trocou ideia sobre isso com alguns clientes, mas não ficou muito claro esse algoritmo, essa situação. Mas a gente sabe que existe aí algumas coisas que vão ter que ser trabalhadas, vão ter que ser discutidas para que a gente consiga fazer a ferramenta ser muito funcional para os decoradores, para os organizadores. Tá? Mas é mais ou menos essa história. Mara, vou conseguir abrir 2 telas no sistema? Olha, Mara, na verdade a questão de 2 telas eu vou te mostrar uma coisa bacana aqui, tá? O modelo de utilização, ele é por usuário, tá? Então você não consegue, hoje, na verdade, quem não usa cloud consegue fazer, por exemplo, o login do Alessandro, eu abro 10 vezes se eu quiser o sistema na minha máquina, porque eu estou consumindo recursos da minha máquina. Vamos dizer assim, ó,
Vamos pegar assim, o João é funcionário da locadora X, só para a gente exemplificar para mais fácil. Vamos dizer, a Mara é funcionária da locadora X, tá? Se a Mara tem um sistema hoje que a infraestrutura é dela, né? Você não usa cloud, por exemplo, o sistema pode ser aberto na sua máquina quantas vezes você quiser. Por quê? Porque você consome recursos da sua infraestrutura. Quando você está no modelo cloud, você não tem essa liberdade, porque esse é um recurso que nós disponibilizamos, ele tem um custo e a gente cobra por isso e o cliente precisa pagar por isso. Então você pode abrir uma tela, na verdade você pode fazer um acesso, abrir uma interface do cadastro de cliente, por exemplo, você não pode abrir dois. Aqui tem uma coisa bem legal, tá? Respondendo a tua pergunta objetivamente, eu vou fechar aqui só para não confundir a visão de vocês. Mas, por exemplo, assim, ó, eu vou abrir o cadastro de clientes. Isso que eu estou falando aqui agora, aí vale para qualquer interface. Vou dizer assim, ó, 95%, tá? Algumas pode ser que não, porque pode ser muito especialista. Mas, em geral, a infraestrutura, o que a gente chamou de framework, aquilo que a gente prepara para desenvolver o sistema, tomou cuidado de devolver para vocês isso, porque não era um pedido só teu, tá, Mara? A gente vinha vários clientes pedindo essa facilidade. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que tem um botãozinho aqui, ó, eu tô com o cliente Abigail Vasco. Eu vou pesquisar um outro cliente, que esse foi o primeiro, só para mostrar um pouquinho. Eu vou procurar aqui, ó, o Alec Jones aqui, ó, por exemplo, tá? Eu tô com esse cadastro desse cliente aqui. Se eu clicar aqui, ó, o que ele faz? Ele abriu no modo janela, tá? E ficou aqui, certo? Então eu tenho o cadastro da Abigail aqui, eu separei. Claro, eu vou procurar de novo, só porque ele atualizou. Eu vou botar aqui o Alfreda, certo? Quando eu vier aqui para cadastros, por exemplo, de novo, e clicar em clientes, por exemplo, ó, o que eu posso fazer? Eu posso, na verdade, ter aqui, eu posso minimizar isso aqui se você quiser, ó, e você tem a Abigail aqui, ó, então você pode procurar outro. Eu vou procurar aqui o JE aqui, alguma coisa. Ó, Jerry Gerson aqui, ó. Então eu tenho esse cadastro aqui, e aqui eu tenho o Alfredo, aqui eu tenho duas, ó. Tá vendo? Então eu posso, na verdade, dois, tá? Eu não consigo. Claro, se você fizer isso aqui, ó, o que vai estar acontecendo? Você está gerando novo. Então, dois assim você consegue. Não é ilimitado, por uma questão de recurso também, senão a máquina começa a ficar com muitas janelas abertas e perde. Mas já muda bastante, já facilita bastante essa situação. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Diego perguntou, a Mara conseguiu 2 telas, acho que eu respondi. Se não ficou claro, me avisa. Beleza, o Diego entendeu. Mara, quando estou atualizando o endereço e preciso cadastrar um novo CEP, tenho que sair para ir para o cadastro CEP. Mudou, tá, Mara? Assim, ó, a gente pode ver, mas fica tranquila só para ver. Aqui, por exemplo, um cadastro ele tem um conceito diferente. Embora ele use o conceito de CEP como é hoje, tá, dentro dos padrões, ele é muito mais fácil, muito mais amigável. A gente vai ter um evento específico que a gente vai estar explicando cada cadastro, mas eu vou botar aqui um CEP, tá? Vou entrar aqui, pedir para alterar, vou botar o CEP da minha casa aqui, 90.550.020, por exemplo. Ó, ele vai atualizar. Não peguei um outro CEP, peguei o CEP errado, tá? E aí o que ele fez? Ele vai botar aqui, tá? Então, essa parte do CEP também nós melhoramos bastante, embora nós mantivemos a preocupação e o critério de ter um cadastro ordenado, um cadastro dentro dos padrões de CEP, porque a gente vai avançar com outras funcionalidades também. Mas ele ficou mais amigável, tá? Te confesso que ele ficou mais fácil para vocês usarem. Diego, e mesmo assim não gera compromisso de reserva, isso somente depois da nossa aprovação. Diego, assim, ó, o que acontece? Hoje, no sistema, tá? No sistema hoje, aqui, só para te mostrar, eu vou entrar aqui, nós temos aqui uma função, deixa eu pegar um orçamento, só para te ilustrar aqui, ó. Orçamento, aqui não está cancelado, mas enfim, existe uma informação que é de pré-reserva. A pré-reserva, ela pode ser definida por um prazo. Então, o que pode acontecer? A locadora X vai dizer, o meu parceiro João da Silva, ele pode fazer pré-reservas com até uma semana. Aí, se ele não confirmar, cai a reserva dele. Tá? Um exemplo que eu dei das agências de viagem é o que acontece hoje em agência. Já acontecia, tá? Era assim, por exemplo, se a gente fosse comprar uma passagem direto pela internet, algumas companhias aéreas permitiam que eu pagasse o valor e fizesse uma reserva de 24 horas, por exemplo. Tá? Outras não permitiam isso. As agências de turismo, os intermediadores, conseguem marcar um bilhete para ti e com reserva de 24 até 48 horas.
tá? E dependendo do teu plano de milhagens que tu tem, do tipo de cliente que tu é com a operadora de voo, com a empresa aérea, tu tem um bilhete reservado até por uma semana. Então quem vai determinar o prazo de pré-reserva de um decorador é a locadora. A locadora que vai ter um tipo de relacionamento. Ó, o meu parceiro é top 10 aqui, eu vou deixar ele ficar com uma pré-reserva de um mês. Então o material fica reservado, não gera nada no financeiro e pode fazer isso. Então esse é o modelo. Ô Milton, o Milton fez uma pergunta aqui se algum cliente já está usando o sistema novo. Não, a gente está lançando agora essa versão beta, tá? Ela é um lançamento compartilhado para todos. Não tem ninguém usando ainda, ela é exclusivo. Ou seja, o que nós temos sim é os clientes já usando na cloud. Aqui a Ingrid, que está aqui com a gente, a Mara, eu acho que é lá do pessoal da Ingrid também. Porque lá tem uma Mara, não sei se é a Mara, mas pelas perguntas eu acho que é, tá? Me corrija se eu estiver errado, Mara. Ele pode, assim, na cloud a gente já tem vários clientes usando, então essa facilidade de mobilidade e de fazer essa integração, já tem alguns clientes que têm essa vantagem, vamos dizer assim, pelo fato de já estar na cloud. Deixa eu ver uma coisa. A Mônica pergunta, tá, o Milton perguntou, agora se o cliente quer reserva, existe prazo? Mônica, como eu te falei, assim, ó, a ideia é criar, ou seja, estender esse processo do pré-reserva com essa funcionalidade, ou seja, quem define o prazo de pré-reserva é a locadora. Então eu posso dar para o meu parceiro X uma semana, para o Y 24 horas, então isso fica a critério de quem vai definir esses parâmetros. Tá? Oi Mara, tá? Sim, beleza, ela da Ingrid, show, legal. Maravilha. Aí o Diego pergunta, o Block Truck, como fará a confirmação de entrega de cada item? Será individual? Como será a validação dos itens entregues pelo cliente? Bom, Diego, a gente tem um processo aí longo, né? Um processo na sequência de desenvolvimento, primeiro porque tem uma mudança cultural, mas a ideia é que você tenha todo o processo que a gente... Hoje, como é que a gente faz? Tem um relatório de entrega e tem um relatório de coleta. Esses materiais, quando são entregues, são conferidos um a um, e quando são coletados, são conferidos um a um. Essa é a ideia, tá? No processo da entrega, dividindo isso, o que a gente entende? A entrega, ela vai ser conferida pelo aplicativo, ou seja, de alguma maneira. Eu tenho alguns clientes que trabalham com um determinado tipo de material, tá? Que são, por exemplo, louças ou adereço, e tem alguns materiais que até tem código de barra. A gente tem uma demanda disso já que vem, mas a gente não conseguiu ter uma uniformidade disso. Então, basicamente, o que a gente diz, olha, tem que conferir todo o material, mas a ideia é conferir tudo no aplicativo, tanto na entrega quanto na coleta. Na coleta, a gente vai fazer algo mais, ou seja, hoje o que acontece? Quando você tem uma coleta e tem uma avaria, o que normalmente as empresas já adotam como modelo? Tira uma foto lá no celular do motorista, do líder da equipe, manda essa foto pelo WhatsApp, então faz o WhatsApp virar uma ferramenta de trabalho de todo mundo. Então o que a gente vai fazer? O módulo, né, aquela função do Block Truck, por exemplo, quando estiver fazendo deixa eu entrar aqui, ó, no truck, por exemplo. Quando eu estiver fazendo uma coleta de material, ele vai ter que ter condições de capturar essa imagem das avarias e guardar dentro do sistema. Então, assim, o resumo, tudo que você faz hoje no papel, não tem mais papel. Ou seja, a gente pensar no planeta, como todo mundo fala, porque é importante a gente for considerar isso numa escala grande, a gente acaba gastando com esse papel, a gente perde eficiência, porque às vezes o papel ele deixou de estar atualizado, então ele acaba gerando um retrabalho. Então todo o processo é para tá digital, tá? Essa é a ideia. Não sei se eu respondi a tua pergunta completa, mas só me complementa aí. Sim, a ideia é assim, Diego. O que acontece? Hoje já tem, assim, tem duas formas, tá? Ele assinar, como hoje você já deve ter recebido, muitas pessoas já receberam essas mercadorias que o próprio correio entrega, né? Hoje o correio vem nos entregar, uma UPS da vida vem nos entregar, uma mercadoria a gente assina direto ali, né? Então a gente tem condições de fazer isso também, tá? Isso é uma ideia, a gente não definiu isso, como assim, essas coisas que são inovação e que hoje a gente não tem, porque está usando o modelo tradicional de papel, esse é o momento exatamente de a gente trazer todas as ideias, todas as demandas e compilar isso e colocar como solução. Mas a ideia sim é que ele possa assinar. A gente sempre teve, de uma forma muito ampla, assim, não é uma regra, tá? Mas quando faz a coleta, muitos dos nossos clientes ainda têm ainda uma dificuldade, porque às vezes são eventos noturnos, vai coletar na madrugada, e aí não tem ninguém nem para assinar lá, entendeu? Isso é uma coisa mais completa. A gente tem algumas ideias aí que a gente vai estar dividindo com vocês para contornar isso, para tentar, como se diz, vencer inclusive essa dificuldade que não está entregando, tá?
Então a gente vai com mais extensões. A família Biloc vai crescer ainda mais, pode ter certeza. Deixa eu ver aqui. Tá, o Diego, mas o cliente assina. Legal, gente, bom. A foto é essa, a foto vai ter. Sim, a foto do recebimento também. Assim, a assinatura no recebimento, sim. Então, assim, ó, é simples. Tira o papel e coloca um meio digital, tá? Essa é a ideia. Isso, a foto vai sempre coloca mais garantia, tá? O que mais, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem... Algumas pessoas acho que saíram. Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Pessoal do marketing da Locari. Não sei se... Quem é que está com a gente? O marketing da Locari é o Rodrigo, que eu tinha visto a inscrição lá pelo nome, estava Rodrigo, só para a gente poder agradecer pontualmente cada um. A Mara, eu sei que é a Mara lá da Ingrid, pessoal de Brasília. Deixa eu ver quem mais. A Priscila Pereira. Priscila, só me identifica qual é a tua empresa que não aparece aqui, para eu também poder registrar. Depois eu vou checar isso também lá nas inscrições, mas só para a gente fechar com mais facilidade. Deixa eu ver quem mais. A Tayana, eu sei que é lá do pessoal acho que é da Ingrid também. Mônica Domingues. Mônica, qual é a tua empresa, Mônica? Só para eu poder fechar aqui. Eu não me lembro de memória, a gente fala com tanta gente. Oi, Flávia. Flávia deu uma boa noite ali, mas eu não vi nenhuma interação mais. Está com a gente ainda, Flávia? Deixa eu ver aqui. O pessoal da Virginia Dark, que é o pessoal da Ingrid. O Williams está com a gente ainda. Se está com a gente, obrigado aí pela participação, pela atenção. Eu vi que você fez algumas perguntas. Mônica, a Nereida está com a gente ainda, também pode dar um alô para a gente poder dar um tchau também. A Carla Samara Mello, integração de site. Assim, Carla, não sei se a Carla está com a gente. Está com a gente aí, Carla? Acho que está. Não vi a Carla sair aqui. Mas enfim, independente da Carla estar com a gente ou não, porque eu não vi ela interagir mais, a parte de integração do site vai ter toda uma reformulação, tá, gente? Nós vamos ter, obviamente, um processo nativo, que é o que a gente vai estar oferecendo, mas tem outras coisas bem legais também, a título de APIs que a gente vai estar disponibilizando para dar mais mobilidade e integração com outras ferramentas além de site, tá? Então isso é uma coisa bacana de fazer. Deixa eu ver. Beleza. Tá? Tava vendo só se tinha mais alguma resposta que eu não dei. Gente, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, tá? Fica aqui o compromisso aberto, assim, já formalizado. A gente vai montar uma rotina desse bate-papo, que eu acho que é bem legal, principalmente nesse momento, tá? E a ideia não é falar de problema, falar de dificuldade, é falar de solução, né? Falar do que a gente pode fazer para quando esse momento mudar, a gente está diferente, a gente está realmente se superando e com muito mais vigor para atender os eventos. Enfim, muito obrigado pela participação de todos. Eu vou encerrando a live aqui. Deixo aberto o canal, vocês podem mandar e-mail, podem mandar WhatsApp, manda pergunta. Eu vou, como a Ingrid perguntou, só fortalecendo, eu vou passar o link para todos já de acesso até amanhã, então todos vão estar recebendo o link de acesso. Por vocês terem participado, vocês vão estar recebendo antes, depois a gente divulga mais na semana, vamos dar uma atenção especial para isso. Peço para que vocês se inscrevam no canal aqui no YouTube, tá? Então esse é o nosso canal oficial, aqui a partir desse canal a gente vai estar divulgando cada vez mais coisas. No Instagram, quem não está seguindo a gente ainda, segue lá, porque também é uma maneira bacana de se comunicar. Enfim, valeu, obrigado por todo mundo mais uma vez. Transmito o meu agradecimento aos colaboradores, diretos, indiretos, a todo o time que trabalha junto com a gente aí. O Diego é da Arte Receber. Valeu, Diego. Agora sim. Tá bom. Eu estava falando com o Diego, mas não lembrava qual Diego que era, mas lembrei sim. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez por tudo e até a próxima, tá? Até mais. Vou encerrar aqui a transmissão.